Saudações fraternais, prezados ouvintes, muito obrigado por assistir a mais uma apresentação de uma meditação sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado aos novos inscritos também, obrigado àqueles que mandaram comentários pelo e-mail. Como é bom poder avaliar o trabalho e procurar melhorar cada vez melhor. Nós estamos pensando nas últimas semanas a respeito do tema para ser feliz. Nós já vimos que para ser feliz não é necessário ter bens materiais. Vimos na semana passada que para ser feliz não precisamos estar em evidência. E hoje queremos abordar mais um tema dessa série, mas antes disso eu quero deixar bem claro que uma pessoa que realmente tem a razão principal para ser feliz não deixa de ser afetada também por sentimento de tristeza, de angústia. A Bíblia nos fala a respeito disso, em Romanos capítulo 8, o texto mostra de uma forma muito clara que vamos passar, sim, por situações de tristeza e angústia. O fato é que, quando temos a razão principal da alegria em nossa vida, essas outras coisas não vão nos derrotar. E hoje, então, queremos, na continuação, pensar sobre mais um aspecto. Já vimos que, tendo Deus, tenho tudo o que preciso para ser feliz. Sempre a razão principal da felicidade estará presente, apesar de adversidades. Nós vimos na semana passada que para ser feliz basta que Jesus esteja em evidência e eu não preciso estar em evidência. Essa é uma luta para muitas pessoas que sempre querem aparecer. Realmente o apóstolo, João Batista, ele disse, convém que ele cresça, Jesus cresça e eu diminua. Quando realmente temos o sincero desejo de ter Jesus em evidência, então a felicidade vai estar relacionada a ver o nome de Jesus sendo engrandecido cada vez mais. Hoje queremos entrar no tema para ser feliz em situações de calamidade. Realmente, hoje em dia, o mundo inteiro se encontra numa situação de pandemia, numa situação de calamidade. Muitas pessoas estão amedrontadas, muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão angustiadas quanto àquilo que vai acontecer no futuro. Então, vem a pergunta: posso ser feliz mesmo em situações de calamidade? Vamos ver basicamente um exemplo de um homem que não estava suportando a calamidade nos seus dias. Trata-se do profeta Abacuque. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Temos aqui um profeta profundamente descontente com a situação na qual estava vivendo. E não somente descontente com a situação, mas também descontente com Deus. Ele literalmente está reclamando aqui de Deus. Até quando? Até quando o Senhor vai permitir essa situação e não vai tomar nenhuma providência? O fato é que naqueles dias a situação de injustiça acontecia no meio do seu povo. O povo que era conhecido como o povo de Deus. Todos esses aspectos que ele cita estavam presentes na cidade e no meio do povo onde ele estava morando. Temos então uma série de citações. Ele cita em primeiro lugar a violência. Na publicação Justificando, eles colocam: a pesquisa inicia com uma abordagem acerca da conjuntura da violência letal no Brasil.
informando que em 2017 houve 65.602 homicídios. Quantas pessoas estão morrendo cada dia por causa de homicídios? Quanta violência! Uma pessoa me disse ontem, não dá mais para assistir nenhum jornal, nenhum noticiário. Só violência, violência, violência. Isso estava acontecendo já no tempo de Abacuque, no meio do povo de Deus. Ele cita depois iniquidade. A publicação Migalhas colocou: os costumes não são estáticos, evoluem de acordo com a própria sociedade. Determinado ato que era reprovado, num repente passa a ser incorporado no rol de condutas lícitas. Basta olhar na área da moralidade, ou melhor dizendo, na área da imoralidade. Muitos comportamentos que antigamente eram severamente punidos, hoje são vistos como normais. E não somente como normais, mas sendo defendidos por órgãos do governo, seja no Congresso, ou seja mesmo no Judiciário. A iniquidade está tomando conta, e se alguém fala abertamente contra a iniquidade, ainda corre um sério risco de ser punido por causa disto. Depois ele cita a opressão. No tempo de Abacuque havia muita opressão dos mais abençoados, dos mais ricos, contra os pobres. Os ricos estavam explorando, não pagando o salário como deviam pagar, exigindo muito serviço. Existe isso hoje em dia também em certos setores da sociedade. Depois ele cita a destruição que estava presente no meio do povo também. Depois ele fala sobre contenda e litígio. A Bíblia diz: o Senhor abomina o que semeia contendas entre irmãos. E quantas publicações hoje em dia há só para difamar outras pessoas. E Deus abomina isto. E ele mostra que a lei se afrouxa, quer dizer, não são dadas sentenças justas. E muitas pessoas, muitos criminosos, saem pela porta da frente quando foram presos e ainda ficam debochando dos policiais que os prenderam. A lei não se aplica mais hoje em dia como era antigamente. Ele continua dizendo: a justiça nunca se manifesta. Tem processos que se arrastam por anos e anos até prescrever a pena e a pessoa continua em liberdade durante toda a sua vida. Estamos vendo isso acontecer? Bom, isso já aconteceu no tempo de Abacuque também. Abacuque ficou profundamente entristecido e abalado com essa situação e disse: até quando, Senhor? Não vai haver nenhuma providência da sua parte, o Senhor vai permitir que isso continue? Ele continua: o ímpio cerca o justo, pessoas roubando a plena luz do dia. Antigamente, os roubos eram feitos à noite. Hoje em dia, plena luz do dia, e a pessoa muitas vezes nem esconde seu rosto e fica roubando diariamente. São mostradas cenas de roubos. E a justiça se manifesta distorcida. Muitas pessoas realmente cometem crimes, é comprovado que foram injustos e a justiça não é aplicada de acordo com aquilo que a lei e a Constituição está determinando. A Bíblia diz: ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. A última instância não é o Supremo Tribunal Federal. A última instância vai ser no juízo final, quando Deus vai julgar os ímpios, e ali vai ser um julgamento com justiça. Então vem essa pergunta: até quando? Quantas pessoas sofrem injustiça? Na sua própria família, muitas vezes.
na sociedade, no emprego, e a justiça não se manifesta. Então vem a pergunta, será que Deus não vai fazer nada? Será que tudo vai continuar assim para sempre? E naturalmente, junto com isso, vem um sentimento de muita angústia e a pergunta, é possível ser feliz ainda no meio de tanta injustiça? Então Deus avisa o profeta que ele já está agindo a seu modo. Lemos em Abacuque 1, 6 e 7, porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. Então aqui ele já vai mostrando, eu vou punir esses pecadores do seu povo, eu vou usar para isso os caldeus. Os ninivitas, pessoas daquela região, e eles eram conhecidos como um exército tremendamente cruel. Cortavam partes dos membros do corpo da pessoa, mas não a matavam para ver a pessoa sofrendo durante toda a sua vida. Cortaram os pés, cortaram as mãos, os dedos e assim por diante. Então, os caldeus eram realmente tremendamente horríveis e terríveis. E Deus avisa para Abacuque, eu vou chamar os ninivitas, eu vou chamar os caldeus aqui para atacar e para punir os pecadores. O texto continua, eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão a terra e as tomarão. Então temos aqui uma pequena descrição que deixa Abacuque profundamente abalado. Uma nação que realmente vai fazer muita violência contra o povo de Deus. E, novamente, Abacuque não pode entender. Ele questiona a Deus. Por que Deus vai usar uma nação que é pior ainda do que a nossa nação? Ele diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então Abacuque queria sim que Deus castigasse, que Deus punisse os pecadores do seu povo, porém não queria admitir que Deus iria usar pessoas mais perversas ainda do que ele. Quando um povo vive em pecado, Deus pode permitir que governantes e mesmo nações estrangeiras, muito piores ainda do que a nossa nação, vão trazer violência e muito prejuízo para o país. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas a Bíblia também diz que o pecado é a vergonha dos povos. E nós queremos, sem dúvida, a solução para a pandemia, para muitos outros problemas que temos no nosso país, para a violência, porém, muitas vezes o povo não está se voltando em arrependimento para Deus. Então, Deus pode usar pessoas muito mais perversas ainda para punir esses pecadores. Mas Abacuque finalmente entende que Deus está usando esses meios para levar o povo ao arrependimento. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, Abacuque está reconhecendo, Deus vai usar os caldeus para punir a nossa nação. Mas ele ainda está pedindo duas coisas, que isso realmente conduza a um avivamento no meio do povo. E a segunda coisa, na misericórdia, na ira,
lembra-te da misericórdia, não castigue demais essa nação. Não sabemos que tudo ainda vai acontecer no nosso país. Sabemos que está faltando arrependimento verdadeiro, sabemos que existe muita injustiça, muita crueldade, sabemos que até outros países podem intervir e castigar a nossa nação, países piores do que o Brasil. Porém, duas coisas deviam ser importantes para nós. Em primeiro lugar, que isso leva o povo de Deus a um verdadeiro arrependimento. Em segundo lugar, pedir para Deus ser misericordioso, mesmo no meio da sua ira. E Abacuque recebe a seguinte mensagem e avisa: tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. Então, ele reconhece quando Deus está chamando esses caldeus terríveis, ele realmente está querendo salvar o povo. Amigo, quando Deus permite que nós estamos passando por uma situação de pandemia, ele realmente está querendo que haja um verdadeiro arrependimento. Essa é a finalidade. E agora Deus mostra através de Abacuque uma verdade muito importante. Já vimos que para sermos felizes não precisamos de riqueza. Já vimos que para sermos felizes não precisamos estar em evidência. E agora temos a terceira lição muito importante. Para ser feliz, basta ter Deus na sua vida. E Abacuque conclui esse livro com um cântico, porque ainda que a figueira não floresça, e a figueira era uma árvore muito importante para a nação de Israel, ele continua, e nem haja fruto na vide. As uvas também eram muito importantes na nação de Israel. Ainda que decepcione o fruto da oliveira, a oliveira era uma outra árvore muito importante para a produção de óleo, mesmo para exportação e para uso pessoal. E ainda que os campos não produzem mantimento, quer dizer, não vai haver colheita de produtos alimentícios que são essenciais para a vida do povo. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, quer dizer, os inimigos vão roubar o gado, então o povo não poderá mais desfrutar dos benefícios que o gado traz. E nos currais não haja gado, quer dizer, a pessoa perdeu tudo. Tem o curral, tem o pasto, mas o rebanho foi roubado. Então, praticamente todas as áreas da sobrevivência de Israel seriam afetadas tremendamente. O povo, humanamente visto, ficaria sem alimentação. Sem dúvida, hoje em dia, muitas pessoas estão preocupadas com o seu emprego, com a alimentação, com a sua saúde e assim por diante. Mas Abacuque diz, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, ainda que aconteçam todas essas calamidades, eu me alegrarei no Senhor. Sempre lembrando, Deus é o foco principal de uma alegria permanente na vida de qualquer pessoa. Outros fatores são muito importantes. Ter um bom emprego, ter saúde, ter uma boa família, ter segurança, tudo isso são fatores muito importantes. Porém, acima de tudo isso, é a pessoa do próprio Deus. Quantas vezes nós buscamos e nos preocupamos tanto com as demais coisas e não nos preocupamos realmente com um relacionamento pessoal e vivo para com o nosso Deus. Então, evidentemente, a alegria logo vai desaparecer. Para ser feliz, eu preciso do Senhor.
Outras coisas também podem interferir e influenciar bastante, mas o principal que eu preciso é de uma vida de comunhão pessoal com Deus. A Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 a 21. Então, se temos a Deus, nós temos aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mesmo faltando todas essas coisas, Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Veja a segurança que podemos ter na comunhão com Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanta segurança nós temos quando temos Deus em nossa vida. Segurança espiritual, segurança de sobrevivência, segurança de cuidado pela nossa vida, e mesmo faltando as coisas, ainda temos a razão principal da nossa alegria, que é o Senhor Deus. Você tem se alegrado realmente no Senhor? Como é que está o seu relacionamento pessoal com o seu Deus? Que Deus possa nos abençoar e que sempre possamos saber a principal causa da nossa alegria está presente cada dia, cada hora em nossa vida. Se você quiser se comunicar por esse endereço no e-mail, terei imenso prazer em receber a sua correspondência e também responder e atender na medida do possível também os pedidos que são feitos. Mas, acima de tudo, Deus deve ser glorificado. Para ser feliz, eu preciso de Deus e nada mais. Que Deus nos abençoe. Amém.